E agora nós vamos falar sobre a grande tecnologia que é o diferencial do sistema de VRF, o RefNet. Infelizmente eu não vou ter um aqui físico, mas eu vou desenhar para vocês, vocês vão entender qual é a lógica dessa tecnologia de ponta, né, que nossos companheiros japoneses fizeram através da Daikin e implementar no sistema de VRV, né, e ali é o diferencial, realmente assim, é o grande ponto-chave ali de diferenciar de uma máquina para outra com o sistema individual, tá bom? Já vai mandando aí pro pessoal, deixa eu mandar um aviãozinho aqui também, e já ir chamando esse pessoal para nossa live. Bora lá, bora lá. Arcon, Refri Peças, Cold Hill. Vamos lá. Júlio. Reis. Chamar o pessoal aí. Vai mandando o pessoal assistir a gente. Vamos lá. Paulo. Vou mandar aqui para o Gabriel Pardo, Danilo Ribeiro. Manda para a Kelly. Mandando para esse pessoal aí. Olha aqui. Mandar para o Humberto, Electrolux. Laura Vogue. É isso aí. Mandar para esse pessoal aí. Ok. Bom, então qual que é o diferencial do sistema de VRF ou VRV, né? Daqui usa essa nomenclatura de VRV ou VRF. Se você quer saber a diferença entre VRV e VRF, coloca para mim nos comentários aí que eu explico para vocês, tá bom? Qual que é o diferencial? O diferencial é que a máquina individual ela vai levar duas tubulações, uma para isso, o fluido refrigerante, outra para voltar dentro do sistema, vamos dizer assim, né? Uma conde e uma evap. Então, eu tenho um fluido que ele vai, faz a troca de calor e esse fluido retorna pela tubulação. Então, toda a evaporadora, eu tenho duas. Tá ruim para ver com esse vermelho, né? Deixa eu pegar uma canetinha aqui, escura. O azul vai ficar melhor. Então, tenho uma conde. Bem melhor, né? E uma evap. Uma tubulação vai, leva o fluido já refrigerado, já na forma depois de ter passado pelo capilar ou pela válvula de expansão, que é aquela peça que a gente falou hoje pela manhã, faz a troca de calor e retorna para a condensadora. Quem faz essa função? Compressor, com um sangue. Bombeia e retorna, bombeia e retorna. Então, cada evaporadora, eu tenho duas tubulações. Esse para o sistema individual. Tá? Se eu tenho 2, 3, 4, eu vou ter 8 tubulação. Sempre 2 de cada. Isso para o sistema individual. Tá? Ah, eu tenho um multi. Eu tenho um penta. Vou ter que ter 2 tubulações de qualquer jeito. O VRF não. O VRF ele tem um diferencial. Olha que está chegando aqui. Adilor, boa tarde. Jaderson, boa tarde. Como é que vocês estão? Tudo bem, meu amigo? Graças a Deus. A gravação está invertida. Ah, sim, estou fazendo de frente aqui. Provavelmente é por causa disso daí, tá bom? Mas é isso. Bora lá, então. Sistema individual ele vai trabalhar desse jeito. Qual que é o legal do sistema de VRF? O sistema de VRF ele tem um diferencial. Eu posso ter uma condensadora com até 64 evaporadoras. Aqui vocês enxergam também um pouquinho. Deixa eu passar um pouquinho para cá. Aí.
Porém, só vai 2 tubulações para essa até 64 evaporadoras. Imagina só que beleza. Eu venho com uma linha aqui. Eu venho com essa linha de alta. E aí depois eu venho com o mesmo desenho. Com o mesmo desenho dela aqui, ó. Com a linha de baixo. Então, eu tenho uma tubulação pelo qual vai meu fluido e a outra tubulação pelo qual retorna meu fluido já com a troca de calor. Então, no sistema de VRF, eu não preciso de, se eu tenho 64 máquinas, até 64 máquinas, eu não vou ter 88 tubulações. Não, 136 tubulações. É isso? É isso. Eu só tenho simplesmente 2 tubulações que eu consigo fazer a distribuição para cada máquina. E quem que é o cara que consegue fazer esse diferencial? Quem que é o cara que consegue entender que ele consegue distribuir corretamente esse fluido refrigerante para as evaporadoras? O tal do Refinet, tá? O Refinet é uma peça 100% mecânica. Porém, eu não tenho ela física aqui, mas eu vou fazer um desenho dela. É como se ela fosse ela é um tubo, tá? Dessa maneira assim, ó. Dessa maneira assim. Que é representado por esses triângulos aqui no desenho, tá? Ele é representado por esses triângulos. Então, vamos dizer, o fluido ele vem por aqui, ele entra aqui. Quando ele chega nesse ponto, ele distribui 50% para cá e 50% para cá. Ele distribui de forma igual, 50% para cada lado. Isso aqui é o grande diferencial do sistema de VRF. Ele é uma peça mecânica pelo qual você consegue passar o fluido refrigerante ali por dentro e ele consegue se dividir por igual, 50% para cada lado, exatamente. Então o fluido ele pode vir por aqui, faz essa divisão, ou ao contrário, lembra que a linha de alta e a linha de baixo. Ele pode retornar por aqui também, tá? E chegar aqui, ele se mistura e vai embora, retornando para o compressor. Então, quando ele está indo para as evaporadoras, ele vai nesse sentido. Quando ele está retornando para a condensadora, ele vai para esse sentido, tá? Então, todos os refinetes, um detalhe que o refinete ele tem que ter. Quando você vai instalar ele nessa posição, ele não pode ficar torto. Por quê? Quem estudou mecânica dos fluidos sabe que se eu jogo, eu tenho uma inclinação mais para um lado, quando o fluido ele vem para cá, ele vai ter a tendência de ter mais fluidos de um lado do que do outro. Aqui vou ter menos e aqui eu vou ter mais. Se eu deixo ele nivelado, ele vai por igual. Aí ele consegue fazer realmente os 50%. Então, quando você está fazendo a linha, vai passar lá por cima do forro, próximo do forro. Você vai fazer aquela linha, você faz ela ali e nunca deixa o refinete torto. Sempre você faz ela de forma nivelada. Quando eu faço a linha, quando a gente vai correr a linha e fazer as soldas, a gente faz no cavalete e do cavalete a gente vem posicionando o nível em uma para saber que todas elas estão num nível só. Aí a gente sobe, coloca lá, bate o nível novamente e tem certeza de que realmente ficou 100%, tá? Então, o grande diferencial do sistema de VRF é esse cara, é o Refinet. O Refinet ele vai dar todo uma economia de tubulação. Você pode vender isso para o seu cliente, você fazer o cálculo ali. Eu ensino isso na minha aula, na minha mentoria de precificação. Inclusive, tem um link lá na bio falando sobre a minha mentoria que está aberta desde quinta-feira e vai fechar hoje. Hoje fecha a minha mentoria A Escalada VRF. Se você quer colocar o sistema de VRF dentro da sua empresa, se você quer colocar o sistema de VRF
juntamente com aquilo que você já trabalha hoje, entender mais sobre esse assunto, tem um link lá na bio, é uma mentoria. 6 encontros ao vivo, eu vou ensinar você e você vai trocar ideia comigo. Se você tiver alguma dúvida na hora, você já consegue conversar comigo. Fora que você vai ter um acesso direto no meu grupo do WhatsApp, pelo qual se tiver alguma dúvida em campo, você pode mandar mensagem para mim na hora. Então tem um link lá na bio. Hoje vou fechar essa mentoria, não vai entrar mais ninguém até meia-noite, tá bom? Último dia, não perca essa oportunidade. Quando eu pego esse sistema de VRF, quando eu pego esse sistema aqui e eu encontro o Refinet, eu consigo ter uma economia de tubulação pelo qual eu consigo vender o equipamento de VRF para o cliente de maneira com que ele entenda que ele vai economizar no material. Pode ser que os equipamentos sejam até um pouco mais caros, sim, mas se você fala assim, não, mas o material que você vai gastar vai ser menor. E aí você faz os cálculos para ele ali, fora o consumo de energia, fora que a condensadora também tem a questão da simultaneidade, que é uma coisa que eu também ensino na minha mentoria. E ali você consegue colocar uma condensadora menor do que as evaporadoras. Então tem uma série de coisinhas que você pode colocar. Mas falando sobre esse cara, o Refinet, é ele pelo qual é o grande diferencial do sistema de 1 para 1 e do sistema de VRF. Então, ele por ser totalmente mecânico, você tem que tomar um cuidado. Tem que colocar as especificações certas que o fluxograma está pedindo, naquele ponto, aquele tipo de Refinet. Cada Refinet vem com um código, então você tem certeza que aquele Refinet, que aquele código é naquele local realmente que o fluxograma está pedindo. Outro ponto, quando eu posso também colocar ele em pé, tá? Aí ele não tem a questão de rotatividade aqui nesse sentido. A rotação entre o eixo dele não tem problema. O que eu não posso é colocar ele torto. Senão, quando o compressor também for comprimir, vai comprimir mais para um lado do que para o outro fluido. Tá? Ele tem que estar, se ele está na vertical, nivelado. Se ele está na horizontal, também nivelado. Tá bem? Esse aqui foi o grande ponto que trouxe esse diferencial, tá? De sistema de VRF. Esse aqui. Depois foi modernizando algumas coisas. Aí eles trouxeram, depois disso aqui, eles trouxeram o header, que é que é a flauta, né? Ele tem um tubo de entrada e vários de saída, né? O fluido refrigerante vem por aqui e vai saindo para as outras tubulações aqui. Aí esse é o header, é a tubulação. Temos a caixa de derivação, que geralmente o sistema de VRF quente e frio simultâneo usa também, tá? Que aí a LG, né, principalmente é uma caixa, vem 2 tubulações aqui, alta e baixa, e aqui vai saindo várias saídas, né? 4, 8, né? Enfim, vai saindo várias. E só que ele tem um sistema aqui que ele faz o quê? Ele tem que receber alimentação 220, e essa caixa de derivador ela também tem que receber o sinal do evaporador, do cabo shield, porque ela consegue fazer expansão diretamente daqui. Tanto a expansão para refrigeração, quanto também conseguir mandar uma linha de gás quente para poder fazer o aquecimento. Então eu tenho um quarto com gás quente, com aquecimento e um gás com refrigeração. Eu consigo ter através dessa caixa de derivação, que surgiu a partir do sistema do Refinet, tá? Então a partir dele começou a surgir isso daí também, tá? Esse cara, o Refinet, ele, por ser totalmente mecânico, né? Aí eu já ouvi alunos falar assim, será que eu consigo fazer na oficina e adaptar? Porque realmente é uma peça cara. Quando você vai fazer a compra, você tem que comprar ele junto, uma peça de 300, 400, 600, 700, 800 reais, dependendo da bitola. Você tem que fazer o quê? Comprar ele junto com a tubulação para ele não ele não vir diferente. Então, assim, não faça isso. Você não consegue. Porque a mecânica dele é para o fluido refrigerante passar aqui 50% para cada lado. Perfeitamente. Tá? Esse é o grande diferencial. O fabricante faz de um jeito. Cada fabricante tem um Refinet, né? A LG tem um jeito, a Midea tem outro, a Samsung tem outro. Mas a função final desse Refinet é o quê?
dividir o fluido refrigerante em 50%. Um outro ponto também que eu estava esquecendo de dizer, quando você coloca o refinete, você deixa ele um pouco assim, de lado, nós temos o problema do arraste de óleo, porque o compressor ele vai arrastar o óleo. Então, provavelmente, se você coloca ele desnivelado, esse lado aqui vai ter um arraste de óleo muito maior. Então, aquela evaporadora vai acumular muito mais óleo. Para trazer de volta esse óleo para o compressor, ele vai ter muito mais trabalho. Então, tem que ser colocado corretamente. Aí, conforme você coloca ele nivelado, o refinete, e colocar nivelado, você vai entender que ele consegue fluir, tanto o fluido, consegue ter o fluxo tanto do fluido quanto do óleo. Então o óleo também é mais viscoso, é mais difícil de se trazer ele de volta para o compressor. Então isso, o refinete no posicionamento correto também consegue trazer ele de volta com mais facilidade, porque ele vai ter um equilíbrio ali entre um e o outro, tá bom? Então esse aqui é o cara que realmente consegue fazer isso aí. Curiosidade, refinete foi feito em 1976, instalado as primeiras máquinas ali no Japão. Essa tecnologia do refinete, que é uma peça 100% mecânica, é uma tecnologia aplicada desde 1976. E até hoje, eles tentaram fazer algo que substitua ela, mas não tem nada que substitua ela. Então, é uma tecnologia muito simples, porém muito eficiente mesmo. Então, respeitem o posicionamento do refinete, faça a solda correta, respeitem esse alinhamento dele ali também. Outro ponto que eu gosto de fazer é o seguinte, dentro do fluxograma, quando você recebe o fluxograma, cada refinete da condensadora para a evaporadora, ela tem um código, né? Então eu costumo pegar todos os refinetes com a caixa, tá? E bater o código do primeiro refinete 1, vem a numeração dentro do fluxograma. Então refinete 1, né? Refinete 2 e assim por diante. Eu vou na caixa e escrevo assim, refinete 1, refinete 2. Por quê? Para que ele não saia da sequência. Quando nós começarmos a produzir a linha, o refinete específico daquele ponto não pode ser colocado em outro ponto, tem que ser colocado ali. Se é o refinete 1, é o código final Z402, coloca 402. Se é o 250, coloca o 250. Então, exatamente, não pode ser o refinete trocado de posicionamento. Por mais que ele venha com os adaptadores ali para você fazer as soldas ali, sempre use o correto. Por quê? Porque a passagem de fluido por esse ponto aqui é muito maior que nesse ponto. Se eu troco os refinetes de lugar, esse ponto aqui eu vou passar menos fluido e aqui eu vou passar mais do que eu deveria. Então isso é preocupante, porque a última máquina pode não ter rendimento, ou a primeira máquina pode não ter rendimento. Alguém ali vai ficar com um pouco rendimento, e a outra vai ficar com muito rendimento, vai ter que trabalhar com a válvula expansora quase que fechada, porque está chegando muito fluido dentro dela. Aí ela manda sinal para o compressor baixa a rotação dela para poder suprir aquilo dali, porém as outras estão pedindo mais fluido. Aí acaba faltando nas outras também. Então, assim, é um complexo, é um defeito complexo. Se você chegar a trocar isso aí e identificar que houve essa troca de refinete, realmente, assim, é um trabalhão, porque vai ter que recolher todo o fluido, refazer linha. Eu cansei só de pensar só nisso tudo, tá? Pessoal, então tá aqui nossa aula sobre refinete, sistema de VRF.